aí, galera, vamos entrando na nossa live quase surpresa aí sobre Elancê. Vamos entrando, que hoje a nossa conversa vai ser curta, mas produtiva, tenho certeza. Deixa eu colocar aqui, acho que eu deixei o assunto ali na live. Vamos entrando aí, vamos participando, que hoje eu quero tirar todas as dúvidas de vocês sobre Elancê. Gente, no consultório, né, quando começou essa história do Elancê, Patrícia, Lucas, Anne, sejam bem-vindos. Vamos estudar um pouquinho mais. Galera que tá sempre comigo aí, gosto disso. Meus alunos fiéis, a gente tem clientes fiéis e os alunos fiéis. Então, gente, hoje eu quero falar brevemente com vocês sobre Elancê, porque quando surgiu, né, em 2018, quando chegou no Brasil, né, essa tecnologia, muita gente ainda tinha dúvida, mas por que eu iria trabalhar com Elancê? Por que eu vou abrir mão do ácido hialurônico para trabalhar com o Elancê? Ou então do Sculptra, né, que já era um bioestimulador de colágeno mais consagrado aí no mercado. E afinal, o que esse Elancê promete ser tão diferente? Vale a pena investir nele? O que ele faz na pele de diferente de um Sculptra ou de um ácido hialurônico? E o Elancê, gente, ele chegou com uma tecnologia 2 em 1. Então ele é como se ele tivesse unido a vantagem do ácido hialurônico de volumizar e o estímulo de colágeno que o Sculptra, né, que era essa terapia de estímulo de colágeno já consagrada. O Sculptra foi o primeiro bioestimulador de colágeno que foi inserido no mercado. Inclusive, ele foi, vamos dizer assim, formulado, né, idealizado, criado para pacientes com HIV, porque havia essa perda de volume de gordura, principalmente facial, que dava aquele aspecto cadavérico para melhorar essa elasticidade, dar aquela sustentação para o rosto. Então, quando a gente fala de estímulo de colágeno, ele é um produto que foi desenvolvido especialmente para fazer essa bioestimulação de colágeno, por isso que ele é tão consagrado, e a partir dele surgiram todas essas outras tecnologias, inclusive o Elancê, que a gente vai falar dele hoje. Então, quando a gente fala de bioestimulador, eu gosto de deixar claro quem são eles, né? Então a gente fala tanto de Elancê, mas o que é o tal do Elancê? O Elancê, gente, ele é um bioestimulador de colágeno da família ali do Sculptra, Elancê, Radiesse e o Diamond, que são a hidroxiapatita de cálcio. Então hoje no mercado são os bioestimuladores que a gente mais vai ver por aí, tá? Elancê, Sculptra, Radiesse ou Diamond, que é a hidroxiapatita. Hoje a hidroxiapatita a gente já tem algumas apresentações manipuladas também, mas vamos dizer assim, de marca, né? A gente teria então o Diamond e o Radiesse. E também chegou no mercado agora o Harmonica, que é um ácido hialurônico com hidroxiapatita, que ele já vem na seringa pronta para aplicação. Muita gente quer fazer esse estímulo de colágeno fazendo uma mistura caseirinha ali do ácido hialurônico com a hidroxiapatita, que é como se estivesse tentando um efeito do Elancê caseiro, né, que é o de volume com estímulo de colágeno. Tem várias pessoas que defendem isso, outras não. Eu sou da opinião que não vale a pena fazer isso também, porque se a gente tem um ácido hialurônico que tem uma reticulação para dar volume, o momento que a gente faz essa mistura, a gente perde um pouco da característica dele. E alguns profissionais que já testaram dessa forma relatam que realmente o volume dura muito pouco, então não compensa. E o Elancê, gente, ele é um gel, tá, de carboximetilcelulose, então não é ácido hialurônico, ele também é um gelzinho, mas não é o ácido hialurônico, não é o gel de ácido hialurônico, onde ali naquele gel estão imersas partículas de policaprolactona, ou PCL, né? Se vocês já leram sobre o Elancê, PCL é a policaprolactona, que é um biopolímero compatível. Ou seja, é um bioestimulador, ele é um polímero biocompatível, ou seja, é um implante que eu posso colocar ali na minha pele que não vai, a chance de gerar uma reação de expulsão ou de não aceitação do meu organismo é baixíssima porque ele é biocompatível, tá? Então o Elancê promete esse volume do ácido hialurônico, porém ele também produz um estímulo de colágeno, então ele vai agir tanto na flacidez quanto na volumização também. E a vantagem dele, gente, é essa duração. A gente tem variações de produto que vão de um ano, que é o S, o M de 2 anos, o L 3 anos e o E
de 4 anos. E o que vai mudar de uma apresentação para outra? É a quantidade de partículas de PCl que vão estar imersas nesse gel. Então, quanto maior a duração dele, eu vou ter um processo inflamatório um pouquinho maior e uma volumização também um pouco maior ali e mais colágeno. Então, isso vai fazer ele durar um pouco mais. E a degradação dele acaba sendo um pouco mais lenta também por conta dessa composição. E qual que é a vantagem dele em relação ao ácido hialurônico? Eu tenho trabalho no colágeno também, eu tenho uma ação nesse estímulo de colágeno também. Quem tá assistindo, coloca aqui, faz coraçãozinho aqui pra mostrar que a gente tá ao vivo aí pra galera entrar na live. Coloquem aqui, ó, o curtir ali, o coraçãozinho ali do lado. E qual que é a diferença do ácido hialurônico? Eu vou conseguir o estímulo de colágeno que vai melhorar essa flacidez adicionalmente ao volume. Então ele é o único que vai ter uma ação 2 em 1, ele vai volumizar, mas também ele vai estimular colágeno. E essa é a grande vantagem dele em relação aos outros. Quando eu comecei a trabalhar com Elancê, eu tinha um pouco de medo por essa questão da volumização, porque quando a gente trabalha com Sculptra, a gente não tem esse efeito de volume, não promete esse efeito de volume. Então tem regiões que tu aplica e que a gente quer um efeito para flacidez, por exemplo, essa região aqui abaixo do zigomático, né? Que quando a gente aperta e sente a flacidez, já é sempre aqui, né? A gente puxa aqui, é aqui que tá flácido. E daí, imagina tu aplicar um Elancê, tudo isso aqui, né? Não vai ficar redondo. Já o Sculptra a gente consegue trabalhar mais mais distribuído no rosto, sem esse risco de volumizar tanto. Mas a gente sabe também, esse efeito bolacha do Sculptra também acontece, porque às vezes a pessoa faz 2, 3, 4 aplicações no rosto todo e acaba volumizando onde não deveria. Porém, quando a gente aplica em regiões que a gente quer volumizar, vale muito a pena. Por quê? Porque eu tô fazendo projeções específicas em pontos que são de sustentação, onde eu preencheria com ácido hialurônico, só que em vez de eu usar um ácido hialurônico, eu vou usar o quê? Um Elancê. Por quê? Porque ele vai durar mais e porque ele, além de volumizar, ele também vai produzir colágeno. Então ele vai melhorar essa flacidez, ele vai dar essa sustentação. Porque quando a gente fala flacidez, quando a gente fala sustentação, a gente não pode pensar só em pele, né? Não pode pensar só em pele, como se fosse só esse colágeno aqui de fora, vamos dizer assim, né? Da parte de pele. A gente tem toda uma adesão de tecido que contribui para essa flacidez. Perda de gordura, a composição da própria gordura, o tônus muscular facial, a reabsorção óssea. Então, é uma estrutura toda que vem camada após camada. Até quando a gente trabalha com corporal, né? Flacidez. Faz um monte de procedimento estético para flacidez, mas não trabalha o tônus muscular ou não treina, né? Uma pessoa que tem uma musculatura não tonificada, claro que vai ter muito mais flacidez. E no rosto é a mesma coisa, né, gente? Então, o Elancê, ele vem nessa camadinha, a gente pode trabalhar em várias camadas, com ações diferentes, mas a grande vantagem dele em relação ao ácido hialurônico é esse estímulo de colágeno e a duração. Então, quando a gente tem regiões onde a gente quer volumizar e opta por ele, a gente vai ter resultados mais naturais, porque o que acontece com o Elancê? A gente aplica ele em determinada região. Geralmente eu opto sempre em fazer essa região do zigomático. Tem uma técnica que eu uso, que eu passo daí só em cursos, né? Uma técnica específica que eu uso, que eu passo em curso, voltada aqui para essa região também. Região pré-auricular, mandíbula, até aumento de mento. Se eu quiser fazer uma projeção de queixo, eu também posso usar o Elancê, é possível. Esse contorno, né, da parte inferior também é possível fazer com o Elancê. Onde que a gente não aplica ele diretamente? Bigode chinês, glabela. Tem gente que aplica. Eu sempre vou pela segurança, tá, gente? Regiões de risco, eu não aplico bioestimuladores. Por quê? Porque o Elancê, como um bioestimulador de colágeno, ele não tem antídoto. Ou seja, se aconteceu uma intercorrência, se acabar injetando dentro de um vaso, qualquer coisa que eu precise removê-lo, eu não consigo, porque ele não tem antídoto. Agora, o ácido hialurônico, a gente tem a hialuronidase, que é uma enzima que degrada ele na hora. Então, qualquer intercorrência que eu tenha, ou se eu não gostei do resultado, eu posso simplesmente remover. Agora, o ácido hialurônico, o Elancê, eu já não posso. Assim como o Sculptra, assim como o Radiesse, né, que é a hidroxiapatita, não tem antídoto. Então, a gente opta em trabalhar em regiões que que são seguras, né, que vai dar um resultado e de sustentação e que são seguras, porque se der qualquer intercorrência a gente não consegue tirar depois, tá? Então,
A pergunta que não quer calar, vale a pena investir porque ele é mais caro, ele é bem mais caro que um ácido hialurônico, bem, né? Não chega a ser tão mais caro, mas relativamente mais caro. Eu acho que vale sim. Por quê? Porque o contorno que a gente consegue fazer com o Elancê, ele fica muito mais natural. E ele consegue fazer um nivelamento dessa pele de uma forma muito mais natural. E tanto que o próprio fabricante, né, a Sinclair, quando a gente lê sobre ele, o marketing do fabricante, acho que até na caixinha vem, né, natural, young, alguma coisa assim. Porque realmente ele fica muito natural. Porque qual que é o mecanismo dele, gente? Ele vai dar aquele volume inicial. Então, eu coloquei uma carboximetilcelulose ali. 3 meses, no máximo, aquela carboximetilcelulose já foi pro saco. Mas como assim se ele dura 2 anos e o gel vai pro saco em 3 meses? Aí que tá a naturalidade dele. E aí que tá esse efeito que, particularmente, eu gosto muito. Porque ele fica realmente muito natural. Porque nesses 3 meses eu tenho aquele volumezinho do gel. Então eu coloquei o Elancê, ele já dá já dá o volume na hora, como se fosse o ácido hialurônico, na hora, já vê o resultado na hora. Mas 2 meses tu vai ver que já vai murchando no sentido de aquele efeito do preenchedor parece que tá indo embora. E tu pensa, poxa, mas foi um investimento que eu fiz para 2 anos. Mas a gente tem o tempo de maturação e de síntese das fibras de colágeno que vão ser geradas dessa inflamaçãozinha, dessas partículas aí de policaprolactona que estão imersas nesse gel. Então o gel vai dando lugar ao colágeno que o teu organismo está produzindo. Então o que acontece? O gel vai diminuindo e o colágeno vai aumentando e o volume do gel vai dando espaço ao volume do colágeno que o teu organismo está produzindo. Por isso que é um mecanismo muito interessante, porque é como se tivesse, ele te dá um paliativo ali, que seria essa carboximetilcelulose de imediato, e ele vai substituindo isso pelo teu próprio colágeno. E por isso que todos, né, a maioria dos procedimentos de estímulo de colágeno, a gente coloca aí uma duração de mais ou menos 2 anos. Por quê? Porque o teu colágeno que vai fazer essa ação. Não é nada que eu estou injetando ali que vai ficar 2 anos ali. É um processo de degradação dessa substância que vai gerando o teu próprio colágeno que vai fazendo essa sustentação. Então, o resultado, sem dúvida, fica muito mais natural. Então, em termos de custo-benefício, para mim, sem dúvida, o Elancê é muito mais benéfico, né, em termos de investimento e de resultado do que o ácido hialurônico. Porém, tem regiões e regiões, tem situações e situações, tem rostos e rostos onde a gente tem que analisar para ver o que é mais indicado. Tô falando aqui especialmente do Elancê, não tô dizendo que ele é milagre, que ele vai resolver tudo, tá, gente? Por exemplo, olheira. Olheira é ácido hialurônico, lábio, sempre ácido hialurônico. Não adianta eu querer, mas ele é tão melhor. Mas, o que eu falei lá no início, tem a questão de risco. Se der problema, tu consegue tirar? Porque se não conseguir, é uma intercorrência né, terrível aí. Que daí só vai dar dor de cabeça para vocês. Então não vale a pena esse risco, correr esse risco. Mas em termos de custo-benefício, sem dúvida o Elancê vai dar um resultado de volumização quando a gente estiver trabalhando na harmonização muito mais bonito do que só o preenchimento. Bonito no sentido de natural, tá, gente? Como eu falo muito em naturalidade, quando eu falo do bonito, automaticamente já vem esses resultados mais naturais. Então, o que é? Não é aquele bochechão cheio, né? Tu vai ter um efeito inderme também, porque ele é um bioestimulador de colágeno. Ele vai agir em níveis diferentes. A gente aplica, como eu já falei também, em níveis diferentes, desde o subcutâneo. Mas como ele é volumizador, eu nunca vou aplicar ele em derme, né? Porque ele tem esse gel. Então, se eu vou aplicar isso na aula de bioestimuladores, que eu até liberei de novo lá pra vocês, tá lá no YouTube, quem quiser, profissional da estética que tá estudando aí, lá no YouTube tem uma aula de bioestimuladores de colágeno, onde eu falei exatamente isso. Onde que eu vou aplicar gel? Gel eu não posso aplicar acima de subcutâneo jamais, né? Agora, se eu tenho um líquido, uma água, eu já posso trazer ele um pouquinho mais pra cima. Então tem que cuidar muito dessa questão das fibroses, né? Então nunca superficializar o Elancê. Ele é fantástico, tá? Então assim, o resultado o cliente já vê na hora, mas o resultado legal mesmo ela vai ver 2, 3 meses depois da aplicação, que é esse tempo de estímulo, de síntese e de maturação dessa fibra. E daí vocês vão ver a diferença nisso aqui, ó. E sabe o que é engraçado? Eu apliquei o Elancê em mim em julho do ano passado. E eu fiz essa região aqui, ó, fiz esse L aqui. E aqui, até hoje, quando eu puxo aqui,
é como se ele não viesse aqui, ó. Ele chega a dar uma dorzinha quando eu puxo aqui. Porque é como se tivesse colado o tecido mesmo. E isso é uma diferença enorme que eu notei. E por isso que eu falo tanto de análise facial, né? Análise para harmonização. Inclusive, na quarta-feira a gente vai ter uma aula sobre análise facial, específica de análise facial. Porque o grande erro acontece tu pegar um bom produto e sair fazendo no rosto todo. Vai dar o resultado? Não vai. E muita gente pega ótimos produtos, tem técnicas muito boas, mas daí na hora de aplicar, vamos aplicar um pouquinho em cada lugar. Daí vai dar o resultado? Se eu tô falando de uma técnica que eu quero volume, se eu tô falando de um produto que ele é bom exatamente por ele dar volume, adianta eu aplicar no rosto todo? Então, é interessante a gente associar técnicas. Por exemplo, quero fazer um estímulo de colágeno, mas tenho muita flacidez aqui nessa região do meio. Posso aplicar o Elancê? Posso, mas vai ser pouco, né? Porque senão eu vou ficar redonda. Mas daí como que eu vou escolher? Eu posso ir por etapas, né? Eu posso sustentar, eu posso fazer um radiesse diluído só para flacidez, não para volumizar, e depois vir com o Elancê numa região específica que eu quero mais volume. Posso fazer travinhas, posso distribuir de uma forma que eu não vá deixar aquela pessoa com uma cara de bolacha, né? Senão não adianta nada eu estar com uma Ferrari na mão para fazer, né? Para, sei lá, não usar como poderia, né? Então, tem que ter esse discernimento também na hora de escolher como que vai aplicar e onde aplicar, tá? Mas o Elancê, sem dúvida, é uma ótima alternativa para flacidez e volume. E quem ainda tem dificuldade, principalmente agora eu vou falar especialmente para os profissionais da estética, em vender o Elancê. Ah, mas eu vou fazer um estoque aí de 10, 15 mil para meia dúzia de Elancê. Será que eu vou vender? Gente, quando vocês entendem o benefício do produto, vocês conseguem vender, tá? Então, por isso que eu sempre falo para os meus alunos, façam em vocês as coisas, sabe? Aqui a gente está falando para um público especialmente feminino ainda. A maioria são profissionais, são mulheres, vendem para mulheres. Então, a gente às vezes tem uma percepção muito do nosso cliente, né? Isso independente de sexo, mas estou falando da nossa percepção mesmo. Então, façam em vocês os procedimentos para vocês saberem explicar, para vocês colherem os benefícios e saberem vender aquilo e não questionarem, né? Porque às vezes, mas será que vale a pena mesmo? Comparando entre esse e esse, será que vale mais a pena? Quando vocês entenderem o benefício, vocês vão ter muito mais tranquilidade para vender para o cliente o benefício, porque é real, vocês estão sentindo, vocês viram a diferença. Então, hoje eu sou muito tranquila vendendo o Elancê porque eu sei o quanto ele é melhor e foi melhor para mim em relação ao ácido hialurônico. E a questão da flacidez não tem nada igual, exceto o Sculptra, né? O Sculptra vai dar um resultado muito bom. E a grande vantagem dele, em relação, por exemplo, a um Radiesse, quando a gente está falando de Sculptra, de Radiesse diluído para flacidez, qual que é a recomendação? 3 sessões de 30 a 45 dias entre elas e tal, para melhorar a flacidez. O Elancê, tu vai aplicar uma vez, claro que tem peles com um grau de envelhecimento muito maior, que a gente tem que fazer outros estímulos de colágeno, que a gente tem que trabalhar de uma forma mais global. Mas a vantagem é que tu não vai fazer essas 3 aplicações. Tu pode trabalhar com microagulhamento associado, tu pode fazer um Radiesse diluído e daí um Elancê, ou um ultrassom microfocado e daí volumizar com o Elancê. Então tem várias formas de trabalhar com ele também, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, me mandem aqui também que eu vou respondendo para vocês especialmente sobre ele, tá? Alguma pergunta, gente? Hoje é uma live curta, surpresa, só para falar um pouquinho para vocês sobre o Elancê. Vocês têm alguma dúvida? Ele é muito bacana e ele é fácil de aplicar, sabe? Ele é fácil de utilizar, ele é um produto que, diferente do Sculptra, diferente da hidroxiapatita, a gente não precisa massagear com risco de nódulo, com risco aí de granuloma. Eu nunca tive problema com o Elancê, de verdade. Ele é muito fácil da gente manusear e tem um resultado imediato bonito, que daí já deixa o cliente mais satisfeito, porque hoje a gente tem muito essa questão do imediatismo no consultório, né? As pessoas querem ver resultado rápido. Muitas não têm paciência para esperar um resultado de um botox. Imagina de um colágeno, né? Que às vezes 3 meses. Ó, a quantidade de Elancê para contorno mandibular. Menos que ácido hialurônico. Depende, Dani. Depende de como é essa retração de mandíbula, né? Mas eu, geralmente, para mandíbula, dá para usar 1 ml de cada lado, já tem um resultado bacana. Se tu for fazer com ácido hialurônico, geralmente menos de 2 por lado, né? A gente tem um resultado bem pouco, né? Bem tímido. Então a gente consegue um resultado melhor sim com menos quantidade. Até porque essa razão que eu te falei, ele vai dar aquela marcadinha
e daí tu vai ver que vai dar uma diminuída. Depois ele vai voltando um contorno. Ele, para contorno mandibular, eu acho ele fantástico. Fantástico, gosto muito dessa parte. Eu lancei, gente, eu trabalho inclusive no meu curso que eu tô gravando, né, que vai rolar aí nas próximas semanas. Eu ensino uma técnica que eu uso que dá um resultado muito bacana, onde a gente usa esses 2 ml que vem ali no kit, tá? Onde a gente distribui de uma forma que a gente dá volume exatamente para esses pontinhos aí que fazem essa diferença na sustentação. Mas eu observei isso também, Dani. Claro, tem situações que a gente realmente precisa volumizar muito, né? Num rosto masculino, por exemplo, que a gente quer marcar mais a mandíbula, né? Quer deixar ela numa proporção de 1:1 aqui com o zigomático, daí a gente precisa realmente projetar um pouco mais. Às vezes o ml não vai ser suficiente, né? Mas uma técnica que é possível e que eu já usei e que eu ensino também é o ácido hialurônico e o elancê. Faz o ácido hialurônico e o elancê, né? No mesmo local. É possível, dá para mesclar as técnicas também, e a gente tem mais volume e o benefício do elancê no sentido desse contorno mais natural e a duração, né? Então é possível a gente mesclar essas técnicas também. Prefiro fazer assim do que fazer a hidroxiapatita com ácido hialurônico, essa misturinha aí, bendita. Mais alguma dúvida, gente? Mas pra região, assim, eu gosto muito de trabalhar esse L aqui, ó, com elancê. Muito, muito. Mas é possível. Eu sempre trabalho com elancê junto com ácido hialurônico. Não exatamente no mesmo local, né? Algumas regiões sim, como por exemplo essa questão da mandíbula que eu falei. Mas, por exemplo, o Trimagic, né? Os 3 ml. Eu posso usar fazer o elancê do jeito que eu quiser e fazer os refinamentos com ácido hialurônico em regiões mais de risco. Ó, eu não uso em fossa piriforme, não uso, tá? Já usei, mas é uma região de risco, tá? Então, o ideal é o ácido hialurônico. Daí tu pode usar um ácido hialurônico de alta reticulação, né? Supraperostal e vai dar um resultado interessante. E se tu tiver qualquer intercorrência, tu tem pra onde correr, mesmo usando cânula, né? Eu já fiz, mas vou te dizer assim, que eu não fiz assim tranquila, né? Não fiz tranquila. Fico acompanhando, tenho me certifico ali bem, mas o ideal é não usar. Tanto que as recomendações do elancê, do fabricante mesmo, quando a gente olha o guiazinho lá que eles têm, que eles indicam as aplicações, eles não recomendam a aplicação no bigode chinês e na glabela, né? Não recomendo. Tem muita gente que faz, né? Eu não costumo fazer, tá? Eu prefiro... O que eu faço com ele, algumas vezes, é quando eu entro, eu tenho faço o contorno mandibular e às vezes eu faço um pontinho aqui, ó, que eu venho fazendo umas 2, 3 travinhas aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. E daí eu venho fazendo umas 2, 3 travinhas aqui. Com bastante cautela também, né, gente? Aqui a gente tem a artéria labial superior, inferior, vem aqui pra nasal, supratrocular. Então aqui é uma região de alto risco, né? Essa região média aqui é uma região de altíssimo risco. Então, dá pra fazer, mas com bastante cautela, né? Vamos sempre dando os passinhos ali conforme a perna da gente. Quem já tem experiência já sabe ali as medidas de segurança e tudo mais, já tem uma noção de como trabalhar com ele com mais tranquilidade, né? Principalmente por esse conhecimento anatômico. Então, nada é impossível, né? Nada não se pode fazer. A questão é tu ter esse domínio da prática para ter tranquilidade. Beleza, gente? Vamos lá então, vamos trabalhar. Fiz essa live rapidinho aqui no horário de almoço, olha, ó, vai dar meia horinha ali. Então, vamos conversar um pouquinho, porque lancei uma coisa que muita gente me pergunta. As mentorias, muita gente vem por conta dos bioestimuladores, né? Quem quiser saber, eu liberei a aula de bioestimuladores lá no YouTube de novo, tá aberta. Então, quem não acompanhou, olha lá que eu fiz uma aula completa sobre elancê, hidroxiapatita, o Sculptra, dando um monte de dica, mostrando alguns casos lá também. Então eu abri a aula para vocês darem uma conferida de novo. E lembrando que no dia 23, agora, terça-feira que vem, eu vou dar uma aula de análise facial. Exatamente para vocês entenderem essas diferenças. Por quê? Onde que eu devo preencher? Por quê? O que está acontecendo naquele rosto? Como planejar o tratamento adequadamente? Porque essa história de preencher por preencher, né, gente, já era, não adianta mais. E eu tava falando ontem, foi ontem que a gente fez a live, anteontem, acho que anteontem, quando a gente falou sobre terço inferior, né? Que a grande dificuldade dos profissionais é porque ficou tão rotulado essa artificialidade, né? Esses efeitos
embonecados que as pessoas ficaram com medo. A gente tinha um universo de pessoas que se encantaram com a estética e depois se decepcionaram, porque viram resultados ali totalmente artificiais, né? E a gente busca naturalidade, e principalmente a gente vê isso pelo público masculino. Por que o público masculino tem tanta rejeição com procedimento estético? Porque na cabeça deles, de um homem, quando tu fala em botox ou quando tu fala num preenchimento, o que vem na mente deles? Uma pessoa toda esticada. E as minhas clientes chegam no consultório sempre falando assim: meu marido não quer que eu faça, meu marido já falou, não vai me chegar em casa toda embonecada, não vai me chegar com aquela boca, não vai me chegar com aquela cara. E claro, é o que foi vendido, né? E daí entrou uma leva de profissionais aí que estão mais atualizados, que estão estudando mais, que estão aperfeiçoando as técnicas e estão sendo realmente especialistas nisso daí, né? Em harmonização, em entender. E daí, claro, que tem gente perdendo o mercado, mas em compensação tem mais pessoas que estão vendo possibilidades, porque a gente não quer se transformar, né? A gente não quer mudar o rosto, agora eu tô aqui, agora, isso aqui só porque aqui é perfeito, a modelo, o padrão, tem aqui assim, assim, então agora eu quero ficar igual. Não é assim que funciona, né, gente? Infelizmente não é assim. Ou felizmente, né? Felizmente não é assim. E é o que eu falo, eu hoje trago o meu discurso para 90%, não para aqueles 10% que querem estar embonecado e que gostam daquele efeito. Não, meu discurso é para quem quer melhorar de forma natural, sem parecer que tá cheio de coisa, que quer envelhecer com uma pele saudável, aparentar a idade que tem efetivamente, né? Porque, de verdade, né? Já caiu por terra aquilo lá. Então, tem gente aí que vai perder mercado e tem gente que vai ganhar, né? Porque tem um público todo que tá desamparado aí querendo fazer as coisas, mas morre de medo. Mas morre de medo desses efeitos aí estranhos que a gente vê por aí, né? Tá bom, gente. Então, amanhã eu fiz aqui um cronograma. Amanhã eu quero falar com vocês sobre a hidroxiapatita de cálcio. Vamos conversar um pouquinho sobre o Radiesse, que também é um procedimento bem bacana e que ele tem um custo um pouco mais baixo. E inclusive para o cliente, né, óbvio, tudo que a gente paga menos a gente consegue vender por menos, tudo que paga mais tem que vender por mais, isso é fato, mas a gente consegue resultados muito bacanas também, tá? Mas ele já tem uma diferença bem grande aí do Elancê, já tem uma diferença do Sculptra, então a gente vai falar um pouquinho sobre a hidroxiapatita e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre fios também. Quero falar um pouquinho para vocês sobre fio. Fio é bem polêmico, fio tem gente que, olha, aplica, gasta dinheiro, vai com aquela expectativa, daí tu vê na mídia aqueles resultados do pós, tudo esticadinho. Gente, tem um monte de coisa aí por trás desses fios também. É a mesma coisa do Elancê, né? É lindo, maravilhoso? Claro que tem um monte de resultado muito bom, mas é pra todo mundo? Vai resolver teu problema? Corre risco de ficar um bolachão? Sim, né? Então, quando que vai ser aplicado? Por que vai ser aplicado? E a gente vai muito na moda, todo mundo posta, o blogueiro fala, não sei quem faz, e daí a gente acha que, nossa, pra mim também vai ser ótimo. Mas, às vezes não é assim, né? Então, procurem sempre profissionais que estão atualizados, que entendam, especialmente de análise facial, porque a análise facial é a base da harmonização. A análise facial é onde começa a harmonização. Não tem jeito, não tem como tu fazer uma boa harmonização sem entender daquele rosto. E eu tava fazendo até a gravação que eu fiz na terça, o meu pai foi modelo, né? E o meu pai já é um senhor aí de 65 anos, que já nunca fez nada, né? E ele falou, se tu não trabalhasse com isso, é uma coisa que eu nunca faria na minha vida. E daí a gente começou a fazer, fez um botox, fui acostumando ele com a ideia, gostou do botox, agora vamos fazer, daí fiz o Elancê. E ele tá super feliz com o resultado, porque ficou super natural. E ele dizia, nossa, eu não imaginei que poderia melhorar de uma forma assim tão sutil, que não mudou, não é outra pessoa, não ficou embonecado, não ficou todo paralisado. E aí sim a gente consegue conquistar, né, um cliente que às vezes não seria o cliente da estética. É isso que eu tô falando. Hoje a gente tem que se comunicar com pessoas que às vezes acham que não é uma possibilidade para elas, né? Porque sempre acham que o resultado vai ser aquilo lá. E não é mesmo, né? Então é possível sim a gente entender como que esse rosto é, olhar para o cliente. E quando a gente vai fazer, às vezes a gente vem na mente aquilo que a gente aprendeu no curso. Vamos aplicar em leque aqui assim, 0,1 por ponto, assim, assim, assim. Acha o Risto, daí tu vai lá, pum, é aqui. E daí, só que tu só marcou, foi lá, marcou. Tragos, nasal, canto do olho, canto da boca, achou o Risto, achou. Daí eu vou lá e preenche. Mas tu olhou aquele rosto antes de preencher? Tu olhou exatamente aonde ficou esse ponto? Porque tu fez a marcação.
Mas daí tu olha para aquele rosto na marcação que tu fez. Daí tu pensa, bom, se eu preencher aqui, vai resolver? Né? Essa pergunta é que as pessoas não fazem antes de preencher. Ok, achei lá o que eu aprendi no cursinho. Fiz lá o MD Codes, né? Fiz lá CK3, CK2, CK1, CK0, marquei, achei o local no rosto. Tá, tu achou o local nesse rosto aí? Ou tu achou o local do rosto lá do Atlas de Anatomia, que tem a marcaçãozinho do Maurício de Maio lá? Então parem, marquem e daí olhem pro rosto que tá na frente de vocês. É ali mesmo que eu tenho que preencher? Achei o Risto. Bom, mas ele tá dando continuidade aqui ao suco nasojugal? Ele tá vindo de encontro com esse suco? Ou ele ficou muito pra fora? Ou ele ficou muito pra baixo? Porque senão tu vai fazer uma bochecha num lugar que não é a bochecha daquela pessoa. Entenderam? Isso aí é o grande problema. Tá? Então sempre olhem o rosto que tá na frente de vocês. Aquela imagem que a gente aprendeu a fazer a marcação é muito válida, mas não é nesse cliente que vocês estão preenchendo. Então a análise facial é muito importante, gente, não só para isso, mas para vocês escolherem os procedimentos certos, que é isso que vai garantir o resultado que vocês estão prometendo na avaliação, tá? Não adianta nada olhar e vender aquele café com leite que é o para todo mundo, que no final não é para ninguém, né? Por isso que eu falo, a gente não vende mais preenchimento de bigode chinês, a gente vende uma harmonização facial. A gente não vende mais preenchimento de olheira, a gente vende uma harmonização facial. Porque tem que se olhar esse todo, tem que analisar esse rosto. E esse é o pulo do gato, para bons resultados e para satisfação do cliente. Tá bom, gente? Então bora lá trabalhar, que já deu meu horário, tem cliente daqui a pouquinho. E eu vou mostrando para vocês aqui os bastidores do consultório também. Não esqueçam que dia 23 a gente tem a Masterclass em análise facial para vocês aprenderem mais um pouco sobre tudo isso que eu tenho falado aqui para vocês. E lá no YouTube tá com um monte de vídeo legal também sobre bioestimuladores, preenchimento de olheira. Falei sobre o bico de pato, dei uma aula de como evitar o bico de pato. Quarta-feira falamos sobre terço inferior, rejuvenescimento desse terço, grande desafio aqui da linha de marionete, do Jaws. Então tá tudo lá no YouTube gravado, que eu abri todas essas aulas para vocês essa semana, tá? E daí façam sua inscrição ali pelo link da bio pra nossa Masterclass dia 23 às 8 da noite, onde eu vou fazer as análises ao vivo desses rostos aí, mostrando pra vocês quais as estratégias mais adequadas para cada caso, tá? E dia 5 de março a gente tem a mentoria presencial aqui em Foz. Então, ainda tenho 3 vagas, tá? São só 5 vagas, 2 já foram preenchidas, onde eu vou dar uma mentoria de 12 horas, com 12 horas de imersão, né? Aqui ao vivo, na prática, com clientes reais, modelos. Vocês vão aprender a fazer todos os procedimentos, a fazer a harmonização, a pensar o rosto do cliente, a planejar esses procedimentos, a vender, a avaliar e a cuidar do marketing de vocês também. Então é uma mentoria de carreira que vai por 6 meses depois desse dia aqui da imersão, tá bom? Então sigam aqui no link da bio, que vocês têm o acesso a todas essas informações lá, tá bom? Beijo, boa tarde, bom trabalho para quem volta pro trabalho, bom almoço para quem tá almoçando, e nos falamos então na sequência. Até a próxima!